Oh, aleluia. De olhos fechados, continue a buscar a presença do Senhor. Mas nós estamos aqui, o melhor lugar de se estar é aqui, na presença do Senhor. Eu tenho certeza que Deus separou a hora, o instante, o lugar para liberar uma bênção especial sobre a sua vida nesse dia. Eu não tenho dúvidas. O obreiro que abriu o culto, ele falou de algo interessante. Eu tenho certeza que muitos não perceberam. Você pode estar aqui ouvindo, mas não ser transformado, transformada pelo que você ouve. O Espírito de Deus está fluindo neste lugar. A glória, a unção, o poder, o renovo. A Bíblia relata a vida de uma mulher que jazia 12 anos, padecia de um fluxo de sangue. E aquela mulher naquele dia, ela disse: olha, se tão somente eu tocar na orla do manto do meu Senhor, eu serei curada. E aquela mulher, no meio de uma multidão, empurrada para todo lado, ela toca no manto do Senhor. E o Senhor Jesus, num ímpeto, ele olha e pergunta para os discípulos: quem me tocou? E eles dizem: mestre, como todos te tocaram? E Jesus disse: não, você não está entendendo. Alguém me tocou que tinha sede de cura. Alguém me tocou porque buscava um milagre. Alguém me tocou porque cria no poder que emana de mim. E de mim saiu poder, saiu vida. Deixa queimar, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, oh. Deixa queimar, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. 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 Ainda de olhos fechados onde você está. Amados, nós estamos em um ambiente de fé. A moeda de troca, de negociação no mundo espiritual se chama fé. É a menor palavra na Bíblia. Mas a Bíblia diz: se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda e declararmos a este monte: transborde de aqui, a Bíblia diz que o monte sairia daquele lugar. Da xerebeco me andai, rimano me andar, serebecoma. Você está aqui hoje, você tem essa fé, você veio aqui com essa convicção. Há um fluir de Deus sobre você. Receba. Arabaxo becomia, rigandane becomia, andarabaxere becomia. Deixa queimar a apatia neste lugar. Deixa queimar a falta de fé. Deixa queimar a morte espiritual. Flua Espírito, aleluia. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
deixa queimar. Ele está aqui. Quantos podem sentir? Glória! Glória a Ele! Aplauda ao Senhor, aplauda! Ele merece! Ele, tão somente Ele! Aleluia! Aleluia! A igreja pode se assentar? Bem, meus irmãos, vira para o seu vizinho e fala assim: Deus tem uma palavra para você hoje. Aleluia. Fala para mim também. Glória a Deus. Amém. Tema da nossa palavra de hoje é vitória sobre o desânimo. A palavra está no boletim, está na revista, penso eu. E é um tema, amados, muito pertinente, muito interessante, inclusive, porque vencer o desânimo certamente é uma tarefa, um desafio para todos nós. Todos nós, independente de posição social, cultura, passamos por desânimos. Desânimos existem. Faz parte de grandes homens de Deus. E essa sensação de prostração, de tristeza e abatimento, é algo que nós precisamos aprender a lidar. Passar por desânimo não é sinônimo de viver desanimado. Assim como atravessar deserto não é sinônimo de armar tenda no deserto, morar em deserto. Nós passamos, caminhamos, atravessamos vales. E você quer ver? Existe um teste bem simples para identificar alguém desanimado. E eu gosto de fazer isso. Eu sempre fiz, mas nunca parei para pensar que acabava tendo esse resultado, né? Mas quando você chega diante de uma pessoa e fala: e aí, como é que você está? Ele olha para você e fala: vamos levando, né? Como Deus manda. Vencendo. Cada dia uma vitória. Lutando. Isso é um bom diagnóstico para alguém desanimado. A fala, ela acaba tendo essa entonação sempre, a todo momento. Até num ambiente como esse, onde a presença de Deus, a atmosfera está caindo, tem alguns que olham para o lado e falam: povo doido, olha lá, estou sentindo nada. Isso é desânimo. E o resultado tem sido esse: desânimo, cansaço de alma. A pessoa se torna alguém inerte, sem ação. Faz tanta coisa, tenta tanta coisa, mas parece que nada funciona. E nós estamos aproximando do final do ano agora. Já estamos basicamente no final do ano, eu me refiro a dezembro, o mês da virada. E para as pessoas desanimadas é o mês do desânimo. Porque onde ela para, olha para trás e fala: puxa vida, um ano se foi, mais um ano, mais um da ideia de que o ano passado foi do mesmo jeito, o atrasado foi do mesmo jeito, e possivelmente o próximo será do mesmo jeito. Amados, o desânimo tem nocauteado pessoas, abortado planos, destruído sonhos. E é sobre esse assunto que nós queremos tratar hoje. Compartilhar com os irmãos. Paulo, em Gálatas, no capítulo 6, verso 9,
Ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olha o que Paulo está dizendo. Não cansemos de fazer o bem, ao seu tempo existe uma ceifa. Caso contrário, desfaleceremos, fracassaremos. E eu quero te encorajar hoje a vencer o desânimo na sua vida. Amém? Mas você precisa estar com o coração aberto para isso. Quantos querem receber de Deus hoje? Amém. Olha, de todas as armas utilizadas pelo diabo, o desânimo eu classifico aqui como a mais potente, vamos dizer assim. Algumas coisas que eu vou falar aqui, você vai perceber que não está no boletim, porque a gente acaba acrescentando coisas a mais. E eu vou fazer uma ilustração aqui, com a forma como Satanás ele trabalha. No supermercado de Satanás, eu falei assim, vixe, o diabo tem até supermercado. Esse supermercado ilustra fonte de venda, oferta, não é? Eu imaginei isso. Então, no supermercado de Satanás, aqui ele mais faz promoção é exatamente o desânimo. No supermercado de Satanás, na primeira prateleira, tem o vício, tem a prostituição, a macumbaria. Na segunda, o pecado, pecados mais chiques, se é que eu posso chamar pecado de chique, mas eu me refiro à vaidade. Alguns acham chique ser vaidoso, né? Uma coisa é ser vaidoso porque quer se vestir bem, quer se comportar bem. Outra coisa é ser vaidoso porque quer afrontar as pessoas e mostrar o quanto você tem, não é? Então, vaidade, mentira, ódio estão na segunda prateleira desse supermercado do Satanás. Na terceira, pecados mais grosseiros, como pedofilia, suicídio e por aí vai. Agora, na quarta fileira, só tem um produto, chamado desânimo. E esse produto, quando os outros não estão funcionando, o diabo pega o microfone e começa, extra, extra. Senhoras e senhores, na quarta prateleira, no final dela, existe uma promoção que é para limpar estoque. E todos vão lá comprar. E às vezes pega até de graça. Quando tudo não funciona, o diabo entra com o desânimo. Exatamente nessa fileira. O objetivo é frustrar sonhos, abalar propósitos, fazer com que você não busque os seus objetivos. É isso que o diabo faz com o desânimo. Usa essa ferramenta que se torna maligna. Eu colhi algumas frases à medida que eu fui pensando e lembrando, como a gente atende tantas pessoas, frases de irmãos e irmãs que expressaram desânimo. Eu queria citar algumas. Olha só, algumas que nós ouvimos muito. Estou desanimado de procurar emprego. Isso é muito comum. Estou desanimado de crer. Estou desanimado de melhorar de vida. Desanimado. Estou desanimado com os meus pais. Estou desanimado com a igreja. Estou desanimado com a palavra que prega no culto. Inclusive a sua, pastor Jair. Amém. Estou desanimado de prestar concurso e não passar. Estou desanimado de ir ao trabalho. Tem uns que são até espirituais. Eu falo assim, estou desanimado de ir ao trabalho. Quando eu vou, uma voz fica sussurrando ao meu ouvido. Como ovelha muda, estou indo para o matadouro. Desanimado, frustrado com o emprego. Estou desanimado de criar filhos. Era melhor que eles viessem prontos. Muito melhor. Minha mãe disse que quando eu nasci, era uma graça. Dava vontade até de comer. Recentemente ela olhou para mim e falou assim, me arrependi porque não comi. Amados,
deixe o desânimo levar você a desistir de coisas grandes que o Senhor tem colocado na sua vida. Não permite que pensamentos negativos afrontem você e desviem você de um propósito muito maior. As crises certamente virão, mas nós temos que aprender como lidar com elas. O desânimo não vem automaticamente, não cai de repente. Ele vem quando nós abrimos a mente para ele. E algumas atitudes que nós tomamos acabam abrindo portas para o desânimo. E o nosso costume é medir tudo. Nós temos o hábito de medir tudo, e tudo é no aumentativo. Vou dar alguns exemplos. Medimos o tamanho do gigante. O gigante representa tudo que é obstáculo para você conquistar algo. Ilustra isso. E você quer ver um exemplo? Você vai prestar um concurso ou disputar uma vaga, concorrer a uma vaga em uma grande empresa, e alguém te pergunta: olha, você está indo lá concorrer a essa vaga? Olha, a vaga é muito boa, o salário é excelente, mas olha, concorrente mais. Ó, a chance, zero. Porque o nosso hábito é de fazer tudo no aumentativo. Não é? Quer comprar um carro? Não, esse carro não é para mim não. É muita areia para o meu caminhão. Eu tenho que comprar alguma coisa mais básica, mais simples. Na Bíblia foi assim. Lembra quando os espias foram espiar a terra? E eles voltaram, e a Bíblia diz que eles desfaleceram o semblante. Por causa de quê? Eles viram o tal do gigante. A Bíblia diz que quando os espias viram o gigante, desfaleceram. Chegaram a dizer: a terra é boa de fato, como Deus anunciou e prometeu, mas lá há gigantes, e nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Imagine o que é gafanhoto. Um inseto pequeno. Era o grau de dimensão que eles enxergaram o gigante. Então nós temos o hábito de aumentar tudo. Medimos também o tamanho do deserto, já que deserto representa caminhada. Conta a história que Elias, no deserto de Berseba, estava indo atravessar o deserto, que era mais ou menos 40 dias para atravessar esse deserto. Ele andou um dia, entrou debaixo de uma árvore e clamou a Deus a morte. Veja só, um dos maiores profetas do Velho Testamento, um profeta messiânico, porque fez menção a Cristo. O livro de Isaías é uma Bíblia, metade dele fala do Velho Testamento, a segunda metade fala do Novo. Mas esse homem, de repente, anda um dia, ele senta no pé de uma árvore e deseja a morte, pede para morrer. Medimos o tamanho da espera. Um grande concorrente, um grande inimigo nosso, chamado tempo. Não faltam oportunidades para dizermos: até quando? Não dá mais para esperar. Será que eu não saio disso? Para você ter uma ideia, de acordo com o Ministério da Saúde, são sintomas da depressão: desânimo, tristeza, abatimento, perda de prazer, coração apertado. Dilma Rousseff, opa, Dilma não, Dilma, a Dilma entrou errado aqui, mas tudo isso representa sintomas de depressão, e o primeiro aqui começa com desânimo. Desânimo, o primeiro, tem levado pessoas a viver a amargura da depressão, da tristeza. Tudo começa aqui, com esse desânimo. Isso é exatamente o que Davi vivia, e Davi tinha enfrentado. Eu quero ler com os irmãos, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado
com ímpeto contra o sul, Ziclag e Aesta, ferido e queimado. Tinha levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levadas cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abicail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Diga: Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Diga: o meu ânimo é no meu Senhor, o meu Deus. Amém. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Olha que coisa tremenda. Irmãos, um texto muito rico, de uma história aqui da vida de um grande homem chamado Davi. Esse final eu acho fantástico, quando ele consulta a Deus, e Deus dá uma palavra a Davi. Deixa eu te falar, sobre uma palavra de Deus, você pode tudo. O que fez Pedro andar sobre as águas não foi fé, ainda que existisse. Não foi. Foi uma palavra de Cristo que diz: vem. E Pedro falou: sobre a sua palavra eu vou. O que fez eles pegarem peixe quando não pescavam e não encontravam nada foi uma palavra. Lançai a rede. Ele falou: sobre a tua palavra lançarei a rede. Pescou até o barco vir a pique. Então veja, Deus tem uma palavra para você nesta noite. Desânimo não faz parte da sua vida. Você é um vencedor, e sobre esta palavra você vai vencer em todas as áreas da sua vida. Quantos recebem? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse texto mostra a trajetória de Davi em um cenário muito complexo e complicado que ele passava. Davi estava fazendo a coisa certa, mas os resultados vieram de forma na contramão do que ele esperava. Talvez sua vida tenha sido assim: pastor, eu tenho feito tudo certo, tenho estudado para o concurso, mas não dá certo, eu tenho pensado em abrir um trabalho, mas não tem funcionado, estou fazendo tudo certo, mas não vem, não acontece. Davi estava passando por isso. Existe um tempo para essas coisas acontecerem. Davi havia sido ungido rei. No mundo espiritual, Davi era rei. Embora muito jovem, tinha cerca de 17 anos aqui, 16 para 17 anos, mas já estava há 13 anos fugindo exatamente de Saul, angustiado. Certo dia Davi pega seus 600 homens e estavam voltando de uma batalha. E voltando dessa batalha, encontraram uma cidade onde ele morava, onde a família deles estava, Ziclag, toda destruída. Todos os seus bens tinham sido queimados, roubados. Esposa, filhos levados como escravos. Era Davi. Esse certamente foi o pior momento da vida de Davi. Aqui, possivelmente, Davi falou algo que a gente costuma dizer muito. Já viu quando tudo está dando errado e de repente acontece algo ainda mais errado? Você fala assim: é para acabar, só essa que faltava.
Nessa altura do campeonato, só isso que faltava. Davi, possivelmente, isso digo eu, pensou assim: falei, caramba, tá danado, estou fungindo igual um doido, acabei de vir de uma luta ali sangrenta, deixo aqui minha família, de repente chega aqui, toda a cidade destronada, meu povo cativo, mulheres, filhos, filhas. Davi era ungido rei, mas não havia sentado no trono, assumido o trono. Veja, muitas circunstâncias na vida de Davi levavam ele a refletir e a dizer o que lamentavelmente a gente diz em momentos como esse: acho que Deus não está comigo, eu acho que isso não é para mim, eu acho que é melhor deixar de sonhar, é melhor colocar o pé no chão, é melhor. Todas as circunstâncias aqui eram assim, apontavam uma vida de fracasso para Davi. Saul era rei, perseguia ele por inveja, queria matá-lo de todo jeito. Davi, em desespero, ele foge de Israel e vai buscar abrigo nos filisteus. E foi quando a crise de fato bate na vida de Davi. Sabe o que é pior? Veja quem ofereceu apoio e consolo para Davi. 1 Samuel 22, verso 1 a 2, diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. Olha, o cabra fugindo, correndo de Saul, vai para uma batalha, uma peleja sangrenta, volta e encontra sua casa queimada, filhos sequestrados, esposas sequestradas, e de repente uma multidão começa a aproximar dele. Eu imagino Davi pensando: nossa, está vindo aqui um monte, um exército, um batalhão para me ajudar. Só chega aqui homens que estavam no aperto, endividado e amargurado de espírito. Veja, pode alguém ter um cenário pior do que esse? Pode alguém viver um contexto e uma situação tão depravante como Davi está vivendo aqui? No texto 1 Samuel 30 que nós lemos, quando Davi chega ali a Ziclag, cidade destruída, esposa, filhos, imagina a cena. Já passou por situações assim, difíceis, e que de repente piora, e que você fala: puxa vida, era só o que faltava? Passamos por isso, enfrentamos isso constantemente. Mas vejamos como Davi reagiu diante de toda essa situação. Nos versos 4 a 6, vemos o tipo de atitude que produz desânimo e desencorajamento. Podemos ver aqui pelo menos 3 nessa história. Primeira, reação de desespero. Muito comum isso, situação como essa, entrarmos em desespero. Essa é a resposta mais comum que as pessoas dão à crise, é entrar em desespero, frustração. Davi e os homens dele, como nós lemos, choraram amargamente por conta de tudo aquilo, não é? Isso nós podemos dizer que ele entrou em desespero pela situação. E esse desespero, o que ele faz na verdade é drenar todas as nossas forças, nos desfalecer. Então, em momento como esse, o desespero é a pior coisa que nós podemos buscar como referência e apoio. Se a gente alimenta o desespero, o resultado é que ele torna em autopiedade e, por fim, desencorajamento. Perdemos o foco. A segunda coisa aqui, que produz desânimo nesse texto, é procurar alguém para culpar. No verso 6,
Foi exatamente o que aconteceu. O povo queria apedrejar Davi. O que nós interpretamos com isso? É culpa dele. As coisas estão assim porque ele foi responsável. Davi não avaliou as consequências. Davi não alinhou, não projetou. Por isso está acontecendo assim. Então procurar alguém para culpar é algo que produz desânimo em qualquer um. E o ser humano é bom disso. É mais fácil você encontrar culpado do que assumir culpa. É mais fácil você apontar para as pessoas ou por circunstâncias para justificar o seu fracasso do que dizer, não, de fato eu falhei, eu não consegui, mas vou dar a volta por cima. É muito mais fácil culpar alguém. E nessa situação, tudo aqui que era voltado como culpa para Davi, sinaliza exatamente o que aconteceu lá na queda do homem em Gênesis. O que acontece quando o homem cai? Deus começa a procurar a Adão, e falando com Adão, Deus pergunta onde que ele estava, por que se esconde, e Adão responde para Deus, olha, a mulher que tu me deste, me deu fruto, eu comi. Quer dizer, jogou a culpa em quem? Na Eva. Mas Davi, como sendo o cabeça da casa, ele tinha que ter falado, não, a culpa é minha, porque eu liderei mal minha casa. Por isso que ficou assim. E quando Adão, na verdade, culpa Eva, ele também acaba culpando Deus, porque foi Deus que deu Eva para ele. Então foi Deus que deu uma mulher errada para ele. Então você vê que o reflexo da culpa que Adão atribuiu à mulher, acaba refletindo a Deus como também culpado. Terceiro motivo que causa desânimo aqui, encher-se de raiva e amargura. Olha, toda amargura no final, ela age contra Deus. Toda amargura. Porque no meio do aperto, não faltam elementos para poder dizer, eu acho que Deus me abandonou. Eu acho que Deus não queria me abençoar. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Então acabamos jogando essa responsabilidade também para Deus no meio da amargura e da raiva. Então Davi poderia ter se enchido aqui de amargura contra Deus, mas ele não fez isso. O que Davi fez aqui foi exatamente o contrário. Ele foi desprezado pelo pai, desprezado pelos irmãos. Davi era um improvável. E ao invés de tristeza e rancor, o que ele fez? Cuidou do rebanho do pai. Então isso mostra que o coração de Davi não estava nessas coisas. Ele cultivou fé, cultivou louvor, e em troca, amargura, pressão, circunstâncias que levavam ele cada vez mais para a pressão. Mas ele substituiu tudo isso. Davi tocava harpa para Saul, para aliviar ele da tensão. Saul estava opresso, com opressão maligna, e o que ele recebe de Saul foi perseguição, juras de morte, lanças lançadas contra ele por várias vezes. Saul tentou matar ele por várias vezes. Então, ele tinha 1001 motivos para poder ser alguém totalmente amargurado, desanimado, sem foco na vida. Porque é alguém que recebeu mal, dando bem. Quantas vezes você já disse isso? Pastor, eu fiz tanto para aquela pessoa, mas olha o que eu recebi. Mas Davi não olhou isso. Davi não se preocupava com o que ele recebia, mas ele tinha um foco claro em Deus. Então, ficamos animados como quando fomos, ou os nossos pensamentos acabam nos cercando, e é inevitável passar por esses desânimos. Não deixe a fadiga do trabalho, a pressão do dia a dia levar você a perder a vitória. Não permita isso. Não pare de sonhar. Não desista de crer. Não desista de buscar em Deus. Não dê espaço para o desânimo. O mundo lá fora já tem muito, mas nós somos um povo que exalamos a presença de Deus, e onde Deus opera não há lugar para isso.
Todos esses elementos que nós citamos aqui foram fontes de desânimo. Mas Davi tomou uma atitude no meio de tudo isso. E a primeira coisa que ele faz é exatamente se reanimar no Senhor, seu Deus. Ele tinha muitos motivos. Mas ele falou, olha, eu preciso de Deus. Sem Deus eu não sou nada. Enquanto todo mundo reclamava, enquanto todo mundo chorava, todo mundo se amargurava, se enchia de amargura, ele falou assim, eu vou me encher de Deus. Porque cheio de Deus eu venço todas as coisas. Sabe? Abra sua boca hoje. Confesse que maior é aquele que está em você, não é aquele que está no mundo, não são as circunstâncias, não são os problemas, você é alguém ungido e separado de Deus, e não há lugar para essas coisas da sua vida. Compete a você declarar isso, porque quando eu confesso, eu possuo. É uma dupla dinâmica, confessar e possuir, andam juntos. Tudo que eu confesso eu possuo. E isso se torna perigoso, porque se eu confesso coisas de derrota ao meu favor, eu possuirei coisas relacionadas à derrota ao meu favor. Então, quando nós declaramos em coragem e em fé, o nosso ânimo se renova e nós crescemos em Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu gosto muito de orar, irmãos, orar alguns textos, porque isso é poderoso, porque quando nós declaramos isso em fé, nós apropriamos. Projeta para mim aí, irmão, por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Eu quero orar esse texto com os irmãos agora. Você não tem noção do poder que é quando nós oramos a palavra. Talvez você não saiba ainda o que é orar a palavra, mas orar a palavra é você tomar um texto e alterar o texto para a primeira pessoa. E você é a primeira pessoa. Então, vamos orar comigo aqui? Diga assim comigo: tenho, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não em mim. Em tudo eu sou atribulado, porém não angustiado, perplexo, porém não desanimado, perseguido, porém não desamparado, abatido, porém não destruído. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha, essa é uma boa dica para você começar o seu dia. Tome a Bíblia e ore a palavra. Olha que coisa poderosa. Abatido, mas não destruído. Quer dizer, o abatimento existe, mas espera lá, vou vencer. Sabe, essas coisas são importantes quando eu tomo isso. E olha que coisa interessante. Tenho, porém, esse tesouro em vaso de barro. Diga, eu sou vaso. E eu sou de barro. Fala, eu fui feito do pó da terra. Olha que coisa interessante. Fala, olha, porém, este tesouro em vaso de barro. Diga, tem um tesouro dentro de mim. Olha só que coisa interessante. Olha que o texto fala: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por que você é de barro? Exatamente para que a glória seja de Deus. Mas dentro de você tem um conteúdo de glória. Há um tesouro dentro de você. E esse tesouro se chama Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você imagina o que nós podemos fazer com esse conteúdo? Segunda coisa que Davi fez para vencer e afrontar o desânimo. Segunda coisa foi, ele pediu para que trouxessem a ele a estola sacerdotal. Olha que coisa interessante, irmãos. Qual que era o papel da estola sacerdotal aqui? A estola sacerdotal era um símbolo que representava o sacerdote, inclusive a autoridade. A estola era uma vestimenta
do sacerdote. E o que Davi faz? Ele fala, traga a estola sacerdotal. O que Davi queria com isso aqui? O que Davi estava dizendo com isso aqui? Por quê? Porque a estola sacerdotal, ela era feita de linho finíssimo. Sabe o que é linho finíssimo? O linho finíssimo, lá em Apocalipse, representa os nossos atos de justiça. Portanto, a estola sacerdotal de linho finíssimo representava a justiça de Deus. Então o que Davi estava falando? Ele falou assim, olha a circunstância, olha tristeza, olha abatimento, olha dificuldade, olha depressão. Deixa eu te contar uma coisa, eu sou sacerdote e a justiça de Deus está sobre mim, nada pode me abalar. Era o que Davi estava falando. Aí você falou, pastor, que lindo, mas isso era Davi, no tempo onde a graça não havia se manifestado como se manifestou hoje, nesse tempo, na dispensação da graça. Davi ali fez uma alusão a algo que hoje você tem condições de dizer, eu sou o santuário do Espírito Santo de Deus, a justiça dele está em mim, e em mim há uma estola sacerdotal, porque a Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Diga, eu sou rei e sacerdote, aleluia. Amados, você tem que apropriar disso por fé. Como assim, pastor? Rei, sacerdote? O que rei faz? Reina. O que rei faz? Governa. O que rei faz? Tem autoridade. O que rei faz? Tem justiça. E se você é rei, rainhas, você tem autoridade, você tem justiça, você tem poder de Deus sobre você. Há uma estola colocada sobre você. E quando nós confessamos que a justiça de Deus em Cristo se tornou uma verdade absoluta, o diabo e o inferno tremem diante de você. O problema é ser rei e viver como súdito. Esse é o problema, porque nós apropriamos dessas coisas por fé, amém? Vamos dizer isso para o diabo? Eu gosto de atormentar o diabo. Vou atormentar o diabo hoje. Diga assim, ó, eu sou justiça de Deus, e não há nada que possa me abalar. Todas as coisas cooperam para o meu bem, até as decepções aparentes, até as tribulações, até as dificuldades, até as perdas, até o diabo vai ter que trabalhar ao meu favor, porque eu sou justiça de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas se tem algo que o diabo detesta ouvir, é você declarar verdades que ele já conhece. É o contrário. Nós ouvimos aqui recentemente pastor ministrar sobre lembrarmos a Deus. O discipulador Paulo Henrique também ministrou aqui no projeto, por sinal muito bem, falando também sobre lembrarmos a Deus. Deus ama que nós lembremos Ele das suas promessas. Não é porque tem amnésia, é porque quando nós lembramos Ele, Ele fala assim, rapaz, esse cabra tem fé, hein? Ele está desencavando coisa lá do Antigo Testamento, lá da história de Davi, trazendo para cá, para a vida dele, e ele está crendo que isso vai ser verdade. Ah, vou te falar, o céu se abre, o inferno treme, e algo acontece na sua vida. Você imagina? Deus fala, nossa, esse povo é de fé, estão vivendo a dispensação da graça, vai lá buscar a história de Davi com a pedra na mão que derrubou o gigante, e eles transportam isso para agora e falam, vou derrubar também.
Então, Deus se alegra que nós o lembremos das suas promessas. Mas o diabo detesta quando você lembra ele, que ele é um derrotado, que Jesus o venceu na cruz, que você pode todas as coisas em Cristo te fortalece, que você nasceu para vencer, que enquanto vivesse na terra comeria o melhor dela, que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sob as pisaduras dele nós fomos sarados. Ele detesta escutar isso. Fala assim, estou nem aí para ele. Problema dele. Quem mandou escolher ser capeta? Então, irmãos, uma boa dica para você. Declare verdades sobre a sua vida. Você sabe que quando nós fazemos isso, presta atenção, tome isso como uma verdade absoluta. Você chegou aqui hoje, quantos chegaram aqui muito desanimados? Levanta a mão, seja honesto, seja honesto, seja honesto. Nós estamos aqui para ser tratado, ser curado. Muito desanimado. Agora, avalia o seu nível de desânimo depois de você ouvir essas palavras. Aumentou, diminuiu? Seja honesto. Quem diminuiu, fala, diminuiu, pastor. Fala assim, vai zerar tudo. Você sabe por quê? Porque eu estou declarando aquilo que Cristo conquistou, que são verdades na sua vida, e você recebe isso, isso toca o seu espírito, exercita ele, e o mundo espiritual se move ao seu favor. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então aprenda a exercitar isso, porque nós exercitamos o nosso espírito como quando recitamos verdades. Veja bem, não é uma verdade, é uma verdade absoluta. Sabe o que é uma verdade absoluta? Que ela é inquestionável, que ninguém pode, mas e se? Mas e... Não tem lugar para isso. Uma verdade absoluta, ela é imutável. Cristo conquistou e venceu, e você nele também é vencedor. Aleluia! Glória a Deus. Deixa eu ir embora aqui que eu empolguei. Então, Davi, o que ele fez aqui, nada mais, nada menos que dizer, olha, eu sou sacerdote. E olha que interessante, na prática, Davi não era sacerdote. Na verdade, na prática, Davi não podia nem tocar na estola sacerdotal. Isso era a função do sacerdote. Mas Davi, ele entendeu algo que outros não entenderam. Ele falou, rapaz, essa estola sacerdotal, ela está aqui, e ela está fazendo alusão a uma obra poderosa que vai acontecer há milhares de anos depois, porque da minha linhagem, é a linhagem inclusive davídica, virá aquele que de fato é rei, e ele é sacerdote, ele é rei, ele é profeta, ele é tudo. E o que Davi fez foi apropriar disso. Quando ele apropria, irmãos, quando ele toma posse de quem ele era em Deus, sabe o que acontece? 3 dias depois, diga 3 dias depois. O 3 também é profético, porque o 3 aponta para algo pleno, completo e eterno. O 7 também é um número pleno e completo, mas é temporal. A cada ciclo de 7 algo novo começa. 7 começa de novo, 7 começa de novo. O 3 é eterno. Pai, Filho e Espírito Santo são eternos. É 3. Você, corpo, alma e espírito, é completo. 3 dias depois, sabe o que aconteceu? Saul morre. Davi assume o trono, vence os inimigos, junta a turma dele. Quem que era a turma dele? Fala, os deprimidos, os fracassados, os derrotados, destruídos. Vai juntando os adjetivos aí. Os que não valem nada. E ele pegou esse. E esses 400 se tornaram os valentes de Davi. Sabe por quê?
A hora que Davi toma a estola sacerdotal, ele assume quem ele era. Dele fluiu essa natureza e ele começou a contaminar um grupo e fez um grande exército. Diga assim: eu sou sacerdote. Um exército poderoso está se levantando na minha liderança, na minha casa, na minha família. Para cada demônio que caiu, 2 anjos se levantaram e estão ao meu comando, porque eu sou sacerdote. Eu tenho uma vestimenta sacerdotal. De mim flui poder, flui vida de Deus, e onde eu pisar a planta do meu pé, abençoado será. Diga: hoje na minha casa, no quarteirão da minha casa, amanhã no meu trabalho, aonde eu for, o ambiente será modificado, porque um sacerdote justificado está pisando lá. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Para encerrar, o que acontece? Como eu disse, logo depois que Davi recobrou o ânimo, perseguiu o inimigo, trouxe de volta tudo que eles tinham roubado, reconstruiu a cidade, assumiu o reinado. Deixa eu te dar uma chave poderosa aqui. Quando as coisas parecem chegar numa dimensão que você fala: perdi a rédea, não dá mais, eu quero te falar que você está na porta de apropriar a bênção. Davi aqui no momento de maior crise na vida dele, que ele nunca viveu, 3 dias depois de uma atitude dele, a promessa que Deus havia dado a ele como um rei, de assumir uma posição, se concretizou. Está difícil na sua vida? Está apertado? Está duro? Está abalado, abalada? Chegou no nível que você fala: ei, agora, deixa eu te falar, você está na porta de apropriar daquilo que é seu. Quem crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. E eu quero orar por você nesse sentido. Vamos ficar de pé? Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Você sabe que o ser humano é ignorante por natureza, e nós temos dificuldade de assumir que somos pecadores, que erramos. Tenho dificuldade de... Não, desanimado eu? Não, estou não. Aqui é a rocha, né? Aqui não, comigo não. Deixa eu te falar, seja honesto, honesta. Como está a sua vida hoje? Essa palavra ela veio como um confronto, e mais do que isso, ela trouxe um bálsamo para poder renovar você nessa noite. Porque nós somos uma igreja de vencedores, não somos uma igreja de derrotados. E se você congrega aqui, você marcha em ressonância, em sincronia com os passos desse exército. E nós marchamos apropriando, tomando posse, conquistamos. Era assim que Israel fazia. Por onde passava, apropriava e tomava posse. Você precisa apropriar disso por fé. E eu quero orar com você hoje. Davi lutou exatamente contra isso, contra a fadiga, contra cansaço, desencorajamento. Tudo ao derredor dele estava dizendo: não, rapaz, você ainda vai insistir?
Você ainda vai tentar alguma coisa? Rapaz, para com isso. Sabe, mas no momento, no cume, a hora que a vida chegou num extremo, que eu falou assim, rapaz, pode dar alguma coisa errada ainda? Deus abriu a porta. Eu me pergunto por que Deus faz isso. Mas é assim. Que bom que Deus dá revelação para pastores, para homens de Deus, para contar essas histórias para você. Que bom. Mas nem todos se apropriam disso. Para muitos talvez é mais uma palavra, mas hoje pode ser a palavra. Hoje pode ser a mensagem. Hoje pode ser o ponto diferencial, pode ser o divisor de água na sua vida. Amém? Por isso, nós vamos tocar um cântico. Eu acho que eu consigo ainda uns 5 minutos aqui para orar.